Desde que a gente está aqui, a gente recebe a visitação. No início não, depois bem no início a gente não acompanhava, depois passamos a acompanhar o visitante. E devagarzinho a gente foi sentindo, o pessoal via, não dava muita importância, olhava, água, grande coisa, água, tá? A gente começou a fazer uma exposição, mostrar de onde ela sai, por que a água está aqui e a partir daqui a sua importância. Digamos assim, nos inóspitos assim da minha adolescência, eu passei a vir para essa região para acampar. Então nisso eu acabei conhecendo aqui a nascente do Tietê, porque acaba de certa forma desmistificando aquela ideia de que o Tietê seria o que a gente vê em São Paulo. Não, na realidade não é. Então ao invés de ele ir sentido Caraguá, né? Então ele vai no sentido da capital. E no decorrer desse trajeto ele vai sofrendo esses agravos, tal, ele vai recebendo essas águas residuárias, né? Tanto oriundas de esgoto como oriundas também de aporte pluvial. Conhecendo o Tietê desde a década de 70, tá? Não muito sujo, a partir de então sujando sempre um pouquinho mais, a gente achava que até aquilo mesmo, que fosse normal aquilo, na realidade não é. Então no momento que a gente viu a água limpinha desse jeito, a gente foi fazendo uma comparação com aquilo que está lá. Quem fez aquilo? Fomos nós. Por que nós fizemos? Descuido, achávamos que tinha muita água e aí a gente sabe que não tem tanta água assim. Digamos assim que no inóspito da formação, do crescimento de São Paulo, as pessoas não imaginavam que São Paulo fosse crescer como ele cresceu. Então esse avanço ele acabou sufocando mesmo, esse sufoco populacional, ele foi sufocando o rio, sufocando as áreas de várzea, começaram a ser invadidas, tivemos a questão do desmatamento, a questão da poluição. Por mais que haja, digamos assim, por parte do poder público, essas questões de, vamos despoluir o Tietê, mas o que foi feito? O rio foi descaracterizado também. Ele era sinuoso, ele foi feito reto. Então, ou seja, em virtude de grandes chuvas, existe aquela vazão, não tem uma contenção de vazão. Então essa vazão, ela vai levando, tem a questão da poluição difusa, que seria nada mais do que essa lavagem das ruas, toda essa sujeira acaba parando na boca de lobo. Vai para uma GAP, que é uma galeria de água pluvial, acaba desaguando no rio. Então, ou seja, no Tietê, em determinados pontos do Tietê, nós não temos aquela profundidade, porque tem muito material solubilizado ali. É necessário, por mais que haja essa dragagem, é algo assim como enxugar gelo de certa forma, porque o rio ele foi descaracterizado. Tudo que a gente descarta praticamente vai para as partes mais baixas, tá? Então até um momento a gente não tinha nada jogado dentro do rio. A gente vê história de gente nadando no rio Tietê sendo contada aqui ainda, tá? E aí a gente achou que o rio podia receber tudo que a gente descartava e fomos jogando esgoto, gerando muito lixo, descartando em qualquer lugar, vai sendo carregado para o rio, tá? E com isso a gente esqueceu da importância dele. Com a necessidade da água, a gente viu que aquele rio tem que ser limpo. Sai limpinho, bonito, cristalino. Ao longo do seu caminho, alguns graus de poluição. Biritiba, praticamente, eu não me arriscaria a usufruir da água do Tietê, porque lá ele sofre alguns agravos referentes aos defensivos agrícolas, né? Porque ali o importante é o que a gente chama ali o cinturão verde de São Paulo, né? Então ali temos essa questão dos hortifrutigranjeiros, temos a questão do plantio de eucalipto também, né, que inviabiliza essas questões do lençol freático também, né, a coluna d'água dele é muito grande, então a grosso modo assim ele acaba secando, né? Então quer dizer, e tem essa questão dos defensivos agrícolas. E já chegando na capital, quando chegando em Mogi,
se for feita uma medição com relação ao oxigênio dissolvido, ele é zero. Então parte dessa premissa de que ali o rio está morto. Ou seja, o que acaba alterando, ecologicamente falando, é essa questão do agravo. Enquanto em Piritiba não temos esse sufoco populacional, de Mogi até a capital temos esse sufoco populacional, que acaba, de certa forma, atingindo diretamente o rio. Quando nós éramos crianças, a gente era sócio do Clube Náutico Mogiano e nos fundos do clube passava o rio e a gente tanto brincava lá quanto em outras partes do rio. Na realidade, esse trecho que a gente ia quando criança do Clube Náutico, ele já era um pouco poluído. Nunca houve uma política pública de despoluição do rio aqui na nossa cidade e nem de recuperação e nem nenhuma iniciativa para utilizar o rio como lazer ou outra finalidade. 60 anos que eu moro aqui. Tanto eu como as pessoas tomavam banho aí no TT aí, pescavam, pegavam o peixinho e comia, né? Agora hoje... O paulistano em si, ou até, sei lá, alguns turistas tal, acabam tendo essa relação de amor e ódio com o Tietê. Por quê? Ao mesmo tempo que eles degradam, eles cuidam. Alguns degradam por não ter essa informação, não ter essa sensibilização com relação à importância de se preservar. Então eles acabam agindo por analfabetismo ambiental. Outros não, outros têm aquela ideia do quê? Que, digamos que o recurso natural, ele é algo infinito, o que na realidade não é, ao contrário, ele é finito, né? Era tudo limpo. Pegaram peixe com 8 quilos. Bague. Você sabe o que é bague? Aquele bagão desse tamanho, com 8 quilos pegaram aí nessa lagoa. Eu acho difícil a melhorar. A sujeira das cidades, das casas, de tudo, vai tudo para o TT. Se não jogar no TT para limpar o TT, onde é que põe? É meio triste falar isso, mas por causa do rio ser sempre poluído, ele não representou nada para a gente, porque nunca foi um local para a gente pescar, nem para levar a família, os filhos. Meus pais não nos levavam para o rio. Ele representa, falar sem ser grosseiro, algo como o local de dejeto mesmo, do esgoto da cidade. Então vamos colocar não só o rio, a água, mas a natureza como um todo. Aí para exprimir bem essa interação, uma interação de amor, de paixão, de carinho por tudo isso, tá? Não só com esse espaço que a gente cuida, da água brotando aqui, mas cobrando aí essa interação que tem que ter do cidadão, do ser humano com a água que está lá em São Paulo, por exemplo. Então cria esse vínculo de amor, de carinho com o rio, com a nascente e com a natureza como um todo. Bom, descrevendo o rio Tietê em uma só palavra... Poluidaço. Bem poluidinho. Bárbaro. Tá difícil, não é pouco, é muito. Impressão que ele está morto, né? Não é utilizado pelas famílias como algo para lazer, não é utilizado para pesca, para subsistência. Ele está na paisagem, mas não é considerado por mim nada. Realmente ele requer muitos cuidados e, assim, de verdade, é uma questão cidadã. Então realmente ele requer muitos cuidados. Ele está fragilizado em sua maioria. Tem um contexto histórico também, né? Tem um contexto histórico também da nossa cidade, que raramente você não vai ouvir falar sobre São Paulo sem ouvir falar sobre o rio Tietê, né? Não é sobre o rio que eu não tenho positivo para falar, eu não tenho positivo para falar o que nós, como cidadãos e sociedade e os responsáveis públicos fazemos com ele, né? Claro, se ele fosse, não houvesse tanta poluição, se ele fosse melhor tratado, seria assim algo bom de recurso natural e de lazer para todos nós. Mas nós não cuidamos dele, tá? Nós como sociedade. Por a pessoa que joga um pequeno papel na rua, fala assim, puxa vida, não estou contaminando. Então, ela está contaminando um rio, pode não ser o Tietê. Aquele papelzinho dela vai parar num rio, num córrego que de repente tem um desaguadouro no Tietê.
Então, involuntariamente, ela tá contribuindo com isso. As cidades, a partir de Mogi, algumas estão começando o tratamento de esgoto, um pouco tardio, mas está iniciando esse trabalho. De médio a longo prazo, eu vejo uma questão bastante positiva mesmo, de que ao invés de ele chegar num determinado ponto do interior, ele se tornar novamente, a água dele está, digamos assim, até a nível de potabilidade, eu vejo até um pouco antes já. Essa questão da autodepuração está sendo bem mais eficiente, isso é, desde que haja a colaboração, né, da população, né? Quando a gente enfatiza a força da natureza, é para conscientizar o ser humano que ele tem que fazer a sua parte. Sabe o que eu penso? Eu penso nas crianças. Hoje está desse jeito, e amanhã, filha? Qualquer água poluída, você pode limpar. Qualquer água de efluentes ou jogado no rio, você pode torná-la limpa de novo. Mas para isso precisa conscientização, um pouco de cobrança e tal. A minha parte já fez, Espere que você faça.